Todo homem, toda mulher de Deus, quando recebe um chamado divino, os questionamentos são muito grandes da própria pessoa que recebeu o chamado. E o que me chama a atenção nessa noite para mim poder trazer essa palavra para a sua vida é que no capítulo 12 de Gênesis vai narrar a história do nosso patriarca Abraão, na antiga Mesopotâmia, num período que Abraão já tinha deixado para trás a família, os bens, a sua terra, para agora seguir adiante em um chamado para uma terra que ele nem conhecia. Abraão, dentro de uma tenda feita de pele de cabra por mãos humanas, ainda surgiam alguns questionamentos na sua cabeça, e ao olhar para dentro da tenda, acredito eu que Abraão não conseguia entender, porque Abraão via obras feitas pela mão do homem. Abraão via suas impossibilidades, Abraão via suas deficiências, Abraão via as suas impotências diante dele, diante de uma promessa de um Deus tão grande e poderoso. Em sua cabeça dificilmente entenderia um chamado de Deus para a sua vida. Nos narra a história no capítulo de número 12 de Gênesis que Deus chama ele para fora da tenda. Porque enquanto ele estivesse dentro da tenda, vendo obras somente feitas por mãos humanas, o chamado de Deus seria incompreensível à vista de Abraão. Ao Abraão sair da tenda, você conhece muito bem a história, que ele olha, Deus faz ele olhar para o céu e para as suas constelações. Abraão vai entender que de inúmeras estrelas assim Deus queria fazer a sua descendência. E Abraão começa a abrir a sua vista referente à obra e o chamado que Deus tinha para a sua vida. Quem sabe é você que me ouve, que Deus fala nesse exato momento, que já deixou tanta coisa para trás, mas não consegue ainda, existem alguns questionamentos a respeito do chamado de Deus para a sua vida. E nesse exato momento Deus está te trazendo uma experiência pessoal e divina para que você venha entender o chamado que Ele tem para a sua vida. Porque enquanto você está dentro da tenda, você somente está conseguindo observar obras feitas pela mão dos homens. E você precisa hoje viver uma experiência divina para que você possa entender e enxergar o que Deus tem para você, vai além dos seus recursos financeiros, das suas impossibilidades. Quando eu falo referente a habilidades, capacidades humanas ou físicas, mas o que Deus tem para você é grande. Interessante dizer que Abraão vai entender o chamado que Deus tinha para ele somente quando ele sai de dentro daquela tenda e ele consegue enxergar não obras feitas pela mão dos homens, mas pela mão de Deus, quando ele olha para o céu e consegue ver o chamado. O filósofo grego chamado Platão, em uma alegoria muito conhecida dentro da filosofia, a alegoria da caverna, ele traz de homens que viveram dentro da caverna em toda a sua vida. E esses homens, eles viam a vida através de reflexo, que a luz do sol batia e trazia, e eles ficavam maravilhados dentro da caverna. Certo dia, na alegoria, Platão ele narra essa história que um homem foge de dentro daquela caverna
e ele começa a enxergar a vida como verdadeiramente ela é, não através de reflexo, não através de figuras que refletia dentro da caverna. Ele passou a ver as coisas de verdadeiramente como elas são. E a primeira atitude que aquele homem teve não foi conter-se, não conseguiu conter-se. Ele voltou para dentro da caverna para ajudar as pessoas que estavam lá dentro a se libertar e a mostrar que elas viam era somente figuras refletidas à luz do sol. Só que, para surpresa desse homem, ele encontrou uma dificuldade muito grande, porque que as pessoas que viviam lá há milhares de anos ou toda a sua vida não conseguiu acreditar naquilo que ela era libertador, transformador e curador. Nos evangelhos de Jesus Cristo, é interessante que quando Jesus ele traz a visão às pessoas que estão cegas espiritualmente, a maior dificuldade é elas enxergarem a vida como Deus quer que elas vejam, e elas continuam presas nos seus achismos, nos seus mitos, nas suas tradições, e elas não conseguem enxergar conforme Jesus a mostrava. Eu quero dizer para você nessa madrugada que o Senhor te trouxe para fora dessa tenda como Abraão e tenha mostrado obras da mão de Deus, te libertando de dentro de uma tenda onde você via obras somente da mão dos homens. E como assim que também aquele homem sai de dentro da caverna, como Platão em sua alegoria da caverna vem nos trazendo, você agora não consegue conter-se com tal libertação que foi na sua vida, e você agora quer voltar para dentro da caverna para libertar aqueles que estão presos lá desde quando eles foram postos e não conseguem ver a vida conforme Deus quer lhe mostrar, e consegue ver por figuras e estão satisfeitos daquela maneira. Mas só que você agora encontra dificuldade, porque aquelas pessoas estão presas. E o que você experimentou de libertador você quer trazer para elas? Eu quero dizer para você, não desista, homem chamado por Deus. Não desista, mulher escolhida do ventre da sua mãe, porque Deus te chamou justamente para este momento. Deus te chamou foi para esta hora, porque por mais que eles não creem, é lá que Deus vai fazer você voltar para poder ajudar essas pessoas que conviveram contigo durante toda a vida e só que não conseguem enxergar aquilo que é libertador, curador, transformador, assim como Cristo te mostrou. Eu oro para que nos nossos dias nós possamos experimentar a boa e agradável vontade do Senhor, que é libertadora na nossa vida. Você pode achar comentários desse livro, a obra de Platão, como falei, um livro chamado A República. E Gênesis capítulo 2 fala sobre o chamado de Abraão. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Uma boa noite. A paz do Senhor.